Hoje entraremos em mais uma mensagem da série O Caminho. E hoje nós vamos falar sobre caminhando a segunda milha. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem lá em Mateus 5, versículo 41. Mateus 5, versículo 41. Essa segunda milha, ela vai nos apontar uma característica que nós, como filhos de Deus, precisamos ter em nossas vidas. Amém? Ao longo desses dias, ao longo das mensagens, nós falamos um pouquinho sobre conhecermos o caminho que é Jesus. Nós falamos sobre a importância de voltarmos ao caminho. Falamos a importância de caminharmos em unidade, caminharmos em família. Mas tudo isso só é possível se nós entendermos a importância de caminharmos a segunda milha. E eu gostaria de ler com vocês Mateus 5, versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe 2 milhas com a pessoa. Amém? Então vamos ler de novo. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe 2 milhas com ele. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, a Deus, pelo teu Espírito Santo que ministra sobre as nossas vidas. Muito obrigado, a Deus, que o Senhor não nos desampara. Muito obrigado, a Deus, que o Senhor manifesta a tua fidelidade sobre as nossas vidas. E te pedimos que o Senhor ministre sobre nós, em nome de Jesus. Assim nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus parabéns ali na salinha, mas vamos lá. Eu quero dizer para vocês, perguntar para vocês o que significa essa segunda milha. Que Jesus fala, se alguém te obrigar a andar uma milha equivale mais aproximadamente a 1.500 quilômetros. 1,5 km é a distância de uma milha, aproximadamente. Então Jesus está falando, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, 1,5 km, caminhe com essa pessoa 3 km. É isso que Jesus está falando nesse versículo. Mas qual é o contexto, qual é a razão de Jesus falar isso? Na época de Jesus, Israel estava sob o Império de Roma. Ele era dominado sob o Império de Roma. Os soldados, o governo, o rei que governava, o imperador que governava Israel. Então o que acontece? Eles estavam sob uma série de leis romanas, eles eram impostas sobre eles. E existia uma lei chamada Lei de Angaria, que dava autoridade ao soldado a agir da seguinte forma: se ele estivesse caminhando, ou se ele estivesse saindo de uma cidade para outra, ele poderia pegar qualquer pessoa. De repente, pessoa dentro de casa, ele poderia tirar um homem judeu de dentro de sua casa e obrigá-lo a carregar os seus equipamentos, seus escudos, seu capacete, suas armaduras ou qualquer outra bagagem que ele tivesse que carregar. Ele ia tirar um homem, uma mulher, uma pessoa de dentro da sua própria casa ou pegar no meio da rua e obrigar aquela pessoa a carregar aquele equipamento, aquele peso, aquela carga durante uma distância de 1 milha, ou seja, de 1,5 km. E a pessoa, como judeu, estando sob a opressão do Império de Roma, ela não podia falar nada. O que ela tinha que fazer era obedecer. Então, de repente, você dentro da sua casa, alguém bateria na porta da sua casa quando você abrisse, era um soldado romano. E o soldado romano ia falar: toma essa carga, toma essa armadura, toma esse escudo, põe o meu capacete sobre a sua cabeça e agora você vai carregar isso para mim durante 1,5 km. Quem é que já andou 1,5 km? Você tem noção? É uma distânciazinha boa, né, Val? 1,5 km é uma distânciazinha boa. Para vocês terem uma noção mais ou menos, da Cesárea de Melo, já que vocês gostam de andar um pouquinho, né? Da Cesárea de Melo até a estação são 600 metros mais ou menos. Então é como se vocês saíssem da Cesárea de Melo até a estação de Cosmos, voltassem da estação novamente para a Cesárea de Melo, e ainda assim ainda não vai chegar 1,5 km, né? Porque vai dar 1.200. Então seria a ida e volta e mais metade da ida novamente. Só que aí você andando isso, você está com uma mochila, com uma bolsinha, ou está sem nada na mão, é mole. Agora imagina você com capacete de soldado romano, metal, pesado sobre a sua cabeça, com escudo, que era grande, né? Os escudos romanos eram aqueles escudos de filme, que eram aqueles escudos que cobriam quase o corpo inteiro.
de repente com uma armadura, com uma carga, um peso, um objeto que eles iriam transportar, uma distância de 1,5 km, na nossa caminhada cheia de peso, de fardo, passaria a ser de repente, no nosso entendimento, ali coisa de 2 km, 3 km. Porque andar sem peso é uma coisa, andar com peso, a distância parece que triplica. Então era isso que acontecia no contexto de Jesus. Então Jesus está falando para os seus discípulos: olha, quando algum soldado chamar vocês para caminhar com ele 1,5 km carregando as cargas dele, caminhe com esse soldado 3 km, carregando a carga deles. Mas qual é o contexto disso tudo? Por que Jesus falou isso para os seus discípulos? Jesus queria revelar ao coração dos discípulos e aos nossos corações que nós não podemos caminhar por obrigação, mas nós precisamos caminhar em amor, em generosidade, em honra àquelas pessoas que estão conosco. Amém? Porque 1,5 km, os discípulos iriam caminhar carregando as cargas por obrigação, porque a lei que estava sobre eles obrigava a eles carregarem aquelas cargas 1,5 km. Porém, se eles entendessem que além da obrigação que eles tinham, eles poderiam carregar aquelas cargas para demonstrar aos soldados que o amor que eles tinham por Deus e a generosidade que eles tinham no coração deles permitiriam ele caminhar 3 quilômetros, sendo agora não mais obrigados, mas fazendo isso por amor, eles entendiam que isso poderia constranger o coração daqueles homens. E era isso que Jesus nos ensina hoje, que muitas das vezes nós fazemos algumas coisas por obrigação, amém? Ou às vezes não, você sempre faz por amor. Tem situações que a gente faz por obrigação, tem situações e momentos que nós vivemos só por obrigação. Ah não, hoje eu não estou afim, eu só vou porque eu sou obrigado a ir naquele almoço de família, porque de mim mesmo eu não iria. Ah, e hoje eu só vou para o trabalho segunda-feira, aquele solzão na moleira. Tu só vai para o trabalho por quê? É obrigação você ir, porque se você não for, você vai ser descontado. Mas se você não fosse descontado, se ninguém estivesse contando com você, tu ia no trabalho? De repente não. Está cansado, dormiu mal, está muito quente, tu ia arranjar uma desculpa e não ia para o trabalho, porque é o quê? É uma obrigação. Aí fazer além da sua obrigação no trabalho, aí entra assim, o seu amor, a sua generosidade, a sua fidelidade, não só com o seu patrão, não só com a sua função, mas principalmente com aquilo que você está produzindo, com aquilo que você está exercendo, não só para a sua vida, mas para as vidas das pessoas que recebem do serviço que você está exercendo, amém? Essa semana, lá no trabalho, eu passei um aperto lá, uma correria. Eu trabalho numa escola e quarta-feira agora começam as aulas. Então, para começarmos as aulas, nós temos que ter os horários das aulas, tudo bonitinho, organizar tudo, construir tudo, preparar tudo para o que vai acontecer ao longo da semana dessas aulas iniciais. Sendo que o que acontece? Montava o horário de um jeito, de outro, o horário não fechava de jeito nenhum. E eu trabalho na área de educação, já tem, botar por baixo, assim, arredondando, 15 anos. E nesses 15 anos eu sempre montei o horário e sempre montava na mão, não usava sistema nem nada do tipo. Mas esse ano eu não consegui fazer de jeito nenhum. E eu já nervoso, cabeça quente, eu não conseguia resolver, consegui baixar um programa gratuito e comecei a tentar resolver e não resolvia, não encaixava. E eu pedindo a Deus orientação, pedindo a Ele uma luz para tentar organizar as coisas. E falando com a diretora, a gente vai ter que contratar para essa área, a gente vai ter que fazer dessa forma, a gente vai ter que alinhar assim, aqui de um lado, do outro. E até quinta-feira não tinha nada resolvido. Na quarta-feira foi aniversário da Zoe, eu já tinha uma folga programada, tirei folga. Mas na quinta-feira eu cheguei lá 9 horas da manhã. 9 horas da manhã eu estava lá no trabalho tentando resolver tudo que tinha para resolver. Meu horário para sair seria às 5 horas, eu fiquei lá até 9h30. 9h31 foi a hora que eu saí de lá. Ou seja, fiz além da minha obrigação. 1,5 milha que eu tinha que caminhar, eu caminhei um pouquinho mais. Por quê? Porque eu tinha a responsabilidade de fechar tudo que eu precisava para sexta-feira, que era o horário que seria a reunião com os professores, e eu precisava passar o horário para eles. Consegui fazer isso? Não, porque ainda tinha buraco no horário. Sexta-feira cheguei lá, minha chefe falou: William,
vem só para o horário da reunião, que seria de tarde, 2 horas. Você saiu tarde? Vem mais tarde, não tem problema não. Mas o que eu fiz? Cheguei lá às 10 horas da manhã. Por quê? Eu tinha a minha obrigação, a minha responsabilidade, compromisso de entregar para os professores os horários. O que eu fiz? Cheguei 10 horas da manhã lá, comecei a fazer, mexer de um lado, mexer do outro, ligar para o professor, falar com o professor, arrumar um lado, arrumar outro. 2 horas começou a reunião, o horário estava pronto? Não. Acabou a reunião, não entregamos o horário para os professores. E aquela correria, aquela preocupação da nossa parte em resolver tudo. Saí sexta-feira de lá, que era para sair às 5 horas, e saí de lá, já era eram 8 horas da noite. 8 horas foi a hora que eu saí de lá. Estava tudo resolvido? Quase tudo. Não estava 100%. O horário da manhã estava fechado, mas o da tarde não estava. Aos sábados eu não trabalho. O que eu fiz? Vim para a escola trabalhar. Cheguei lá 9 horas da manhã, saí de lá 3h30. Graças a Deus, o horário da tarde fechado, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Acabou um problema. Aí tinha um outro problema: mandar o horário para os professores, acertar tudo, montar tudo, porque segunda-feira já começam as reuniões com os responsáveis. Cheguei em casa umas 5 horas, mais 6 horas mais ou menos. Sentei, Maiara foi para um evento, fiquei em casa com as 8, desci com as 8 para casa da minha mãe, porque eu continuei trabalhando de casa, ajeitando coisa no computador, montando, mandando mensagem para responsável de horário de aula, disso, daquilo outro, mandando mensagem, salvando. Fui parar mais 8 e pouca para jantar. Jantei, subi com a Maiara, na verdade jantamos em casa, subi com a Maiara, jantamos em casa. A Maiara entrou com as 8 para botar as 8 para dormir, umas 9 e pouca mais ou menos, 10 horas. Elas entraram no quarto, eu fui para o computador novamente, continuei trabalhando, fui parar 1 hora da manhã. Era a minha obrigação? Não. Mas eu entendia que havia uma responsabilidade sobre mim. Porque tem coisas que quando a gente não faz, na segunda-feira ia sobrecarregar. Porque segunda-feira tem reunião de 10 horas, aí tem reunião 2 horas, reunião 4 horas. E sempre depois da reunião, o responsável quer conversar, o responsável quer resolver uma coisa, quer tratar um assunto. Então eu tinha que fazer isso? Não era a minha obrigação. 1 hora eu estava trabalhando ainda, estava mandando mensagem para a professora, 00:30 eu estava mandando mensagem para uma professora com o horário dela, que quando eu mandei correndo no sábado de manhã estava errado. Aí quando eu estava montando o horário lá no sistema, eu vi que estava errado, mandei o horário correto para ela, 00:30. Hoje de manhã ainda estava resolvendo algumas coisas. Então nós precisamos entender que a nossa obrigação, ela tem um limite, amém? Eu tenho um horário para cumprir com as minhas obrigações, com a minha responsabilidade. Mas há um momento que a obrigação ela é finalizada e eu passo a fazer isso em amor, em generosidade, em reconhecimento daquilo que eu preciso entregar ao outro. Então, na caminhada da segunda milha, não aponta simplesmente aquilo que eu tenho que fazer, mas aquilo que eu carrego no meu coração para exercer em prol do reino. Amém? Nós precisamos entender isso. E entender isso é algo tão profundo que aqui nós estamos falando no finalzinho do capítulo 5, mas Jesus ele vem trazendo algo muito interessante, que muitas pessoas falam em relação à lei e à graça, né? A lei no Antigo Testamento e agora o período da graça com a vida de Jesus, o Novo Testamento, a Nova Aliança. E falando que a lei era muito pesada e agora na graça a coisa é mais leve, é mais tranquila. Nós não temos uma série de obrigações e ordenanças e mandamentos para cumprirmos. Só que Jesus aprofunda a lei no período da graça. E ele vem falando isso a partir do versículo 21 do capítulo 5. Gostaria de ler com vocês e ver esse paralelo que Jesus traz para as nossas vidas. Jesus ele vem falando o seguinte, e tudo isso vai nos preparando para viver a segunda milha. Ele vem falando: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento, ou seja, todo aquele que mata vai ser julgado. Então, eu porém lhes digo, isso aqui eu até anotei aqui como se fosse, eu chamo de eu porém lhes digo de Jesus, uma série de eu porém que ele vem falando. E ele fala lá no versículo 22, eu porém lhes digo, que basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Ou seja, antigamente na lei, matar já era passível de julgamento.
Agora, no período da graça, Jesus aprofunda o negócio. Ele falou: olha só, o fato de você se irar contra o seu irmão, você já está se colocando passível de ser julgado. Agora não basta você cometer um crime, um homicídio, um assassinato, não. O fato de você irar e permitir que essa ira enraize no seu coração é como a mesma prática a ser julgada como um homicídio. Aí ele continua: quem xingar o seu irmão de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Olha a profundidade da situação. Na lei era só não matar, era mole. Só que aqui ele está falando: se você lançar uma palavra contra o teu irmão com ira no seu coração. Eu até anotei aqui que várias versões ele vem trazendo várias palavras diferentes, né? Em algumas versões eu li imprestável, tolo, louco, insensato, estúpido. Qualquer palavra que você lance sobre a vida de alguém com ira no seu coração é a mesma atitude de estar cometendo um homicídio. Olha aí, isso é andar a segunda milha, é entender que a minha palavra pode matar uma pessoa. Aquilo que eu lanço sobre a vida de alguém tem poder de dar vida ou morte. Então eu entendo que além da minha obrigação de zelar por aquilo que eu faço, ou seja, não matar, eu tenho que andar a segunda milha e não proferir palavras de morte sobre a vida de alguém, porque senão eu serei passível de julgamento. E ele ainda aprofunda aqui, né? Será digno do fogo do inferno. Então nós precisamos tomar cuidado e zelar por aquilo que sai das nossas bocas, amém? A igreja fica até quietinha nessas horas, só Jesus, glória a Deus, amém. Jesus está falando, sou eu não, tá, gente? Briga comigo não. Vamos lá. No versículo 27, ele vem aprofundando ainda mais a situação. Do versículo 27 ao 28, ao 30, ele vem falando sobre o adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Amém? Adultério seria o quê? Aquela quebra de aliança no relacionamento conjugal. Amém? Seria a quebra do acordo entre um homem e uma mulher. Então há a quebra desse acordo e uma outra pessoa é introduzida nessa relação. Então isso é um adultério. Só que se nós trouxermos para a nossa realidade hoje, adultério, a palavra adultério é tudo aquilo que corrompe a originalidade de algo. Por exemplo, eu estou aqui com um copo de água, amém? Se eu jogar qualquer coisa aqui nessa água, essa água passa a estar adulterada, ou seja, ela já perdeu o princípio pelo qual ela existia, que era matar sede. Se eu jogar sal aqui, ela já não vai estar mais matando a sede, ela teve seu propósito corrompido, adulterado. Se eu pegar uma garrafa de Coca-Cola, esvazio ela, tiro a Coca-Cola e coloco o Pepsi, a cor é a mesma? Sim. Tem gás? Tem gás. É uma bebida refrigerante? É um refrigerante. Só que o lacre dela foi rompido e o conteúdo dele foi adulterado. É refrigerante, é preto, tem a mesma cor, tem gás. Tem gente que bebe os dois e não liga, gosta. Só que aquele conteúdo foi adulterado. Então Jesus vem falando sobre isso. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério em seu coração. Aí Jesus aprofunda o negócio. Na lei você não poderia cometer o adultério. Na graça, na época que a galera fala que com Jesus é tudo mais fácil, Jesus fala: o fato de você olhar para alguém com desejo ardente no seu coração, cobiçando, o fato de você olhar com uma intenção impura para alguém, você já está cometendo adultério. Você não precisa nem se deitar com a pessoa, você não precisa beijar, não precisa tocar. O fato de você desejá-la no seu coração, desejá-la com pensamentos impuros, você já cometeu adultério no seu coração. Na primeira milha eu não posso me deitar com alguém, mas Jesus me chama para andar na segunda milha com Ele. Na milha na qual eu não posso nem mesmo desejar alguém e cobiçar alguém com a minha mente. E isso é andar a segunda milha.
Minha obrigação, de repente, é não adulterar com uma pessoa e quebrar a aliança que eu tenho com a Maiara, minha esposa. Só que eu tenho que vigiar também os meus pensamentos, os meus olhos e os meus desejos, porque senão eu cometerei adultério no meu coração. Eu posso não cometer adultério numa cama, mas eu estarei cometendo adultério dentro do meu coração, dentro da minha mente. Então Jesus nos chama para caminhar essa segunda milha com Ele. Amém? Continuando, lá no versículo 29 ao 30, ele vem falando o seguinte: olha, se o teu olho te fizer pecar, se tua mão te fizer pecar, arranque fora, jogue ele fora, porque é melhor você perder uma parte do seu corpo do que você ser lançado por inteiro no lago de fogo. Então Jesus vem falando o seguinte: olha, aquilo que você entende hoje que te faz pecar, que te afasta da minha presença, aquilo que te faz perder a comunhão comigo hoje, é melhor você cortar relacionamento com isso do que você perder o relacionamento comigo. Nós precisamos entender que é muito mais precioso o meu relacionamento com Deus do que o meu relacionamento com o pecado. Então Jesus vem falando: olha, corta isso, quebra logo essa aliança que você tem com essa prática que te afasta de mim, para que você não venha se afastar de mim por completo. Amém? Versículo agora 33, do 33 ao 37, Jesus vem falando sobre a relação de juramentos, e ele fala o seguinte: vocês também ouviram que foi dito a seus antepassados: não quebre os seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é o descanso, é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. E quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Amém? Jesus vem dizendo o seguinte: vocês aprenderam que vocês não podem jurar, e quando jurarem, fizerem voto com Deus, façam. Aí vai bater o vídeo. E quando fizerem um voto com Deus, façam e cumpram o voto que vocês fizeram a Deus. Então ele vem falando: olha, mas eu aprofundo mais isso. Vocês não podem jurar pelo céu, pela terra, como vocês mesmos, porque vocês não têm controle e domínio de nada. Porque hoje eu posso dizer para vocês: olha, amanhã eu vou fazer tal coisa. Só que se eu aprouver a Deus, não me permitir chegar até o local, eu não vou chegar, porque eu não tenho o controle, o domínio sobre a minha vida. Eu não consigo controlar aquilo que eu faço, mas Deus tem o governo e a autoridade sobre todas as coisas. Então ele vem dizendo: olha, você pode até colocar um desejo no seu coração e cumprir algo, isso é natural. Nós temos sonhos, objetivos. Nós fizemos o plano de vida, né? O projeto de vida para o ano de 2025, de 26, ali nós colocamos uma série de coisas. Ou seja, nós fizemos planos ali. Só que os homens podem fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Amém? E nós precisamos entender isso e não nos frustrar diante dessa situação. Mas ele vem complementando aqui, ele fala o seguinte: olha, que a palavra de vocês seja o sim, e o sim de vocês seja sempre um sim. Vocês sejam firmes naquilo que vocês estão dizendo. Vocês não podem mudar o pensamento de vocês, a mentalidade de vocês, mediante de repente uma afronta, mediante de repente um conflito, que muitas das vezes a gente fala: não, eu vou fazer, eu vou dar meu sangue, eu vou me doar, eu vou me entregar por completo para Deus. Só que diante do primeiro problema que a gente enfrenta, a gente recua. Diante da primeira situação contrária que a gente encontra no meio do caminho, a gente desvia.
Só que a gente disse o quê? Eu vou até o fim. É isso que Jesus está falando. Olha, que o seu sim, que a palavra que você proferir, ela seja fiel. A palavra que você disser, ela seja cumprida até o fim. Não mude no meio do caminho aquilo que você tem colocado diante do teu coração. Um exemplo claro disso é aquilo que provavelmente todo mundo aqui já viveu. Se você não viveu, você está fazendo isso. Você está numa reunião entre amigos, na família, e o pessoal fala assim: não, a gente vai estar precisando marcar uma reunião, vamos nos encontrar? Aí todo mundo fala que não, vamos sim. Aí sempre um fala: não, vamos marcar. Passa um mês, 2 meses, 2 anos, ninguém marca. Aí se encontra novamente: vamos marcar. Aí todo mundo fala assim: não, vamos marcar, mas ninguém fala data. Isso é como se fosse esse sim ou não. Nós estamos numa palavra de quê? Nós vamos marcar de nos encontrar. Nós vamos marcar de nos reunir, de adorar a Deus junto, de celebrar, de comer um churrasco junto, de fazer um passeio, de realizar alguma coisa. Mas fica só, não vamos marcar, a gente não faz. O nosso desejo é se encontrar, sim. É algo bom, é algo bom. Você vai estar entre família, entre amigos. Só que a gente não sai do vamos marcar. Eu tenho um grupo de amigos que a gente sempre faz isso. Não, poxa, tal coisa, vamos no evento, vamos numa igreja, a gente se reúne, se encontra. Poxa, vamos marcar de comer alguma coisa? Vamos marcar. E o vamos marcar não sai disso. É só no vamos marcar. E Jesus está falando para nós: olha, que a sua palavra em todo o tempo seja sim, sim, e que o seu não seja não. Seja fiel na sua palavra, seja fiel naquilo que você carrega. Expressar a verdade da nossa palavra expressa o caráter de Cristo em nós. Quando nós expressamos a verdade daquilo que nós dizemos, seja sim ou seja não, nós estamos expressando o caráter de Cristo em nós. Então que a nossa palavra ela seja sempre fiel naquilo que nós estivermos propostos a dizer. Amém? Continuando, versículo 38 ao 42. Aqui entra o ensino sobre vingança. Está até lá na epígrafe aqui da minha Bíblia. Ele vem falando o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Amém? Isso aqui é uma lei que foi estabelecida por Moisés. No livro de Levítico isso fica muito claro. Lá no livro de Levítico ele ensina o seguinte: se alguém te ferir o olho, você tem autoridade para ferir o olho da pessoa na mesma medida. Se alguém, por exemplo, num golpe, tá, tendo uma briga, uma discussão, se alguém for assassinado nessa briga, você tem o direito de tirar a vida da outra pessoa. Isso era a lei. A lei era assim: você pode tirar a vida do outro se ele tirou a vida de algum familiar seu. Mas em proteção a lei também dava a constituição de cidade de refúgio. Cidade de refúgio era um local onde alguém cometeu assassinato, cometeu algum crime. Ele tinha um local onde ele poderia se esconder. E na cidade de refúgio, por mais que o seu ligador fosse procurá-lo, ele não poderia se ligar se ele estivesse dentro daquela cidade. Mas em contrapartida, se ele saísse daquela cidade, ele estava passível de ser morto. Mas a lei estabelecia isso: olho por olho, dente por dente. E Jesus ele vem aprofundar a coisa agora. Eu, porém, lhes digo que não se oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Então Jesus vem falando: olha, na lei vocês aprenderam olho por olho, dente por dente. Ou seja, vinguem-se na medida daquilo que aconteceu com vocês. Só que eu estou ensinando a vocês. Jesus passa a ensinar para nós o seguinte: seja a seguinte situação: não se oponha àquele que vem contra você. Não se oponha ao violento, ao agressor. Seja pacífico em todas as situações. Aí ele aprofunda o negócio: se alguém lhe ferir na face direita, ofereça também a face esquerda. Aí eu lembro uma vez uma história que eu ouvi de um pastor, que ele falou o seguinte: que ele estava numa discussão com uma pessoa, e no meio dessa discussão ele foi e deu um tapa na cara do irmão.
Quando ele deu um tapa na cara daquele irmão, ele falou: não, dá do outro lado. Não, você pode dar do outro lado. E aquela pessoa que estava discutindo até ficou meio sem reação assim. Só que a discussão continuou. E nisso que a discussão continua, e aquela pessoa está: me dá do outro lado. Quero ver se tu dá do outro lado, se tu é onde dá do outro lado. O que aconteceu? Ele pediu, o homem deu do outro lado. Quando ele tomou o segundo tapa, ele falou: agora eu cumpri a palavra. Partiu para cima dele e começou a briga ali. Só que ele cumpriu a palavra naquilo que estava escrito: dá um lado, oferece o outro. Ele deu um lado, ofereceu o outro. Agora eu cumpri a palavra, caiu para cima do cara e começou a briga ali de dia de fato. Ele cumpriu a palavra. No papel, na letra, ele até cumpriu, oferece o outro lado. Só que ele não entendeu a interpretação daquilo que foi falado. Porque entender a letra é uma coisa, mas entender aquilo que Jesus espera de nós é muito mais profundo. É aí que está a segunda milha. Aí que está o ir além da obrigação. Aqui a obrigação dele era o quê? Tomei de um lado, vou tomar do outro, está tudo certo, agora eu vou cair dentro. Só que há uma segunda milha, há algo além. Jesus pede de nós um aprofundamento muito mais além do que simplesmente sofrer uma agressão. Mas mesmo diante daquele momento de confronto, de dor, de conflito, demonstrar o amor de Cristo. Demonstrar que eu carrego a paz de Deus em mim. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que o mundo não pode dar, mas Deus me deu. Mesmo no momento de conflito, eu preciso carregar essa paz. Aqueles que estão em Cristo, mesmo que chegue num ambiente de confusão, de conflito, ele não pode ser mais um a bagunçar o coreto. Ele tem que ser alguém que vai estabelecer o ambiente de paz. Ele não pode ser alguém que no meio da discussão vai falar: não, agora eu vou dar minha baiana. Tua baiana, quando você entregou tua vida para Jesus, ficou lá fora. Não tem mais baiana não. Agora você precisa caminhar com Cristo. E Cristo nos chama para uma caminhada da segunda milha. De vivermos a totalidade do caráter de Cristo em nós. E Cristo, ele não viveu dessa forma. Vamos continuar um pouquinho aqui, depois eu vou trazer um exemplo de Cristo também. Lá no versículo 40 ele vem falando: se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a sua capa. Em algumas versões vai trazer túnica, né? Se alguém te pedir a túnica, dê também a sua capa, o seu manto. E ele vem dizendo justamente isso: que se alguém pedir a roupa que veste o seu corpo, dê também a sua capa. E a capa aqui era uma referência não simplesmente de algo que cobria o corpo. A capa protegia o corpo do sol escaldante durante o dia e do frio extremo durante a noite. Então Jesus está falando: olha só, alguém pode até tomar a sua capa por direito diante ao tribunal, mas quando fizerem isso, ofereça também aquilo que te sustenta. Ofereça também aquilo que está zelando pela tua proteção, que seria a sua capa. Ofereça também a ele. Porque quando você faz isso, você constrange a pessoa. Quando você faz isso, você é capaz de mudar de repente a ira que estava no coração do outro, e ele vai ver a generosidade do seu coração e ter a sua mentalidade transformada. Jesus está falando: mesmo diante de uma situação de perda, ofereça até mesmo aquilo que não foi pedido a você. Tudo bem que no assalto vai: não, me dá o teu celular. Tu dá o celular e fala assim: não, toma aqui a carteira. Não precisa, tá, gente? Em nome de Jesus. Mas Jesus está falando que no ambiente de segurança, onde você está sendo cobrado em dar algo, você pode dar algo muito mais além daquilo que foi pedido. Estão pedindo de repente a tua companhia para resolver um problema, que você possa não só dar a sua companhia, mas levar uma palavra de vida. Vocês estão pedindo a você que acompanhe alguém enfermo, você que possa acompanhar alguém enfermo, sim, mas que não só acompanhe o enfermo, mas que você olhe para que ele seja curado. Nós precisamos entender que o dar algo que é pedido é algo natural do ser humano. Qualquer um pode pedir qualquer coisa a qualquer um. Eu posso pedir qualquer coisa a qualquer pessoa.
mas dar além do que é pedido, isso é caráter de Cristo. Isso é exemplo de amor. Isso é exemplo de generosidade. Continuando. Se alguém forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. No 42. Dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Não sei se você já fez isso, eu já fiz. Estou errado? Estou errado, mas eu já fiz. Aí a gente confessa o pecado, né? Pecado confessado é pecado perdoado. Se você está vindo na calçada, você está vendo lá na frente uma pessoa que está pedindo dinheiro, você já mudou de calçada? Fala a verdade, não pega não, irmão. Nossa, Jesus, eu já fiz. Só que eu aprendi na palavra que eu não posso me desviar daquele que me pede emprestado. Por mais que ele não tenha me pedido ainda emprestado, eu desviei antes, mas eu sabia que ele me pediu. Então não desvie, mesmo sabendo que ele vai pedir emprestado. Nós temos por obrigação emprestar. Nós temos por obrigação a dar a quem nos pede. Isso é amor. Isso é generosidade. De repente você não pode dar muito, mas dê o pouco que tem. De repente você não pode dar nada, mas faça como Pedro: olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Ore pela pessoa, libere uma palavra de transformação. Veja que a pessoa de repente naquele momento não queira receber uma oração, mas que ao passar por ela você possa orar: Senhor, cuida dela. Senhor, muda a história dessa pessoa. Tira ela desse local que ela está nesse momento. Restaura ela ao convívio da família. Liberta ela dos vícios. Isso é andar a segunda milha. Porque eu dar uma moeda para quem está mendigando é a primeira milha. Agora eu orar por ela, interceder por ela, fazer algo a mais, é representar o caráter de Cristo na terra e caminhar a segunda milha. Amém? E eu gostaria de trazer alguns exemplos sobre essa segunda milha, sobre o que é caminhar essa segunda milha em Cristo. Lá em 2 Reis 5:1, nós vamos ver a história de Naamã. Lá em 2 Reis, nós vamos ver no capítulo 5 a história de Naamã, um general do exército da Síria que era leproso. Só que do versículo 1 ao versículo 3 vai narrar a introdução da história dele. E ele vai falar o seguinte: general poderoso que sofria de lepra. Mas vai dizer algo muito interessante, que em uma das suas incursões lá em Israel, ele leva cativa uma menina de Israel. Ele leva cativa uma menina que era serva de Deus, que amava Deus. E nisso, essa menina, em terra estrangeira, escrava, submissa desse general, ela rompe a primeira milha. E ela declara o seguinte: se meu senhor soubesse, olha como ela chama aquele general que roubou ela da sua terra, depende da sua família, que serve dentro da sua casa. Ela fala: se o meu senhor soubesse que há um homem de Deus em Israel, ele iria lá, pediria a esse homem de Deus e ele seria curado da sua lepra. Ela resolveu andar a segunda milha. Mesmo numa situação de escravidão, ela deseja que o seu Senhor seja curado. Olha que exemplo. Uma menina, ela decide romper com a segunda milha e resolve liberar e trazer uma palavra de cura sobre o seu general, sobre o seu Senhor, que era leproso. Isso é um exemplo para cada um de nós. Nós precisamos orar, interceder por aqueles que nos perseguem, por aqueles que maldizem a nossa vida, por aqueles que levantam-se contra nós. Nós precisamos orar e apontar o caminho para eles serem curados, transformados, libertos, em nome de Jesus. Nós temos um segundo exemplo, já vamos encaminhando já para o encerramento, o exemplo de José. Lá no capítulo 45 de Gênesis, nós vamos ler o relato de José como governador do Egito, já estabelecido com poder, com autoridade, encontrando seus irmãos e se revelando aos seus irmãos.
E lá no versículo 4 e 5, vai falar que ele começa a falar a verdade para os seus irmãos. E ele começa a declarar: olha, eu sou José, eu sou o seu irmão que vocês venderam para o Egito. Mas não se preocupem, tudo isso foi plano de Deus para que a vida de vocês fossem conservadas. Eu não tenho nada contra vocês, porque eu entendo que isso tudo foi a mão de Deus. E lá no versículo 15 declara que depois de muito tempo, vamos ler o versículo 15? Capítulo 45, ele se revela para os seus irmãos, ele abre o coração para os seus irmãos, e foi um momento de tanta emoção, de uma carga emocional tão grande, que no versículo 5 ele fala o seguinte, no versículo 15, desculpa, fala o seguinte: então José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Depois os seus irmãos conversaram à vontade com ele. José, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, depois ele é acusado de assédio contra a esposa do seu senhor, depois ele é esquecido na prisão. Depois disso tudo que ele viveu, ele se revela aos seus irmãos, libera perdão sobre a vida dos seus irmãos, e aqui no versículo 15 declara: e José beijou cada um dos seus irmãos com amor. José foi capaz de beijar os seus irmãos porque ele foi capaz de andar a segunda milha e perdoou. Ele foi capaz de não só perdoar, mas de retornar ao relacionamento. Porque perdoar não significa ter que conviver com a pessoa, amém? Eu posso perdoar alguém e não ter essa pessoa vivendo junto comigo, compartilhando da mesa comigo, mas eu perdoei ela. Mas José, ele aprofunda o perdão. Ele não só perdoa, mas ele restaura o relacionamento familiar com seus irmãos. E ele nos ensina o que é caminhar a segunda milha. E para finalizar, Jesus nos deixa esse exemplo também. Lá em João 18, do versículo 3 ao 16. Vou tirar. João 18, do versículo 3 ao 16. Vou ler aqui, mas vai ser melhor. Do 3 ao 6. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ajuda do destacamento dos soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque das oliveiras e com tochas, lanternas e arcos. Jesus, sabendo tudo o que iria lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou Jesus. A Jesus o Nazareno. Responderam: eu sou, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Versículo 6. Quando Jesus disse: eu sou, todos recuaram e caíram para trás no chão. Não sei na Bíblia de vocês, mas algumas versões falam: e eles caíram atônitos, paralisados, impactados. Com o quê? Simplesmente com Jesus dizendo: eu sou. A glória de Jesus era tão poderosa, tão impactante, que quando ele simplesmente falou: eu sou, aqueles homens foram jogados ao chão. Jesus poderia ser preso, como foi? Poderia, mas só porque ele quis. Ele andou uma segunda milha. Ele sabia o propósito que ele precisava viver, e ele foi até o final. Ele não precisava passar por aquilo ali, mas ele foi capaz de diminuir, de se rebaixar, de se humilhar, para que ele pudesse passar pela morte de cruz e trazer vida a cada um de nós. Lá em Mateus 26, versículo 24, versículo 53, desculpa. Mateus 26, versículos 53 e 54. Mais um exemplo de Jesus andando a segunda milha. Ele se colocando na situação de passar por tudo isso. E ele vem falando o seguinte: nesse mesmo cenário, dele estando no Getsemane, os soldados vindo para prendê-lo, Jesus fala o seguinte: você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e eles o enviariam no mesmo instante? Se eu fizesse, porém,
como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça. Jesus podia, naquele momento, assim como ele falou, eu sou, e aqueles homens caíram ao chão, ele poderia pedir ao Pai, Pai, envia anjos aqui agora e acaba com todos esses soldados, para que eu seja protegido. Ele poderia fazer isso, só que ele fala, ele declara, se eu fizesse isso, tudo aquilo que a palavra declara que vai acontecer, não aconteceria, porque é necessário que eu passe pela morte de cruz, é necessário que eu seja crucificado, é necessário que eu seja humilhado, torturado, cuspido, é necessário eu passar por tudo isso, para que eu demonstre o meu amor por cada um de vocês. É necessário que eu passe por tudo isso, que eu caminhe essa segunda milha, para que eu possa demonstrar o perdão, para que eu possa demonstrar o meu amor, para que eu possa trazer a salvação sobre a vida de vocês. Isso é caminhar a segunda milha. E Jesus nos demonstra isso com amor, com gratidão no seu coração, porque ele entendia que se ele não passasse por tudo aquilo ali, o propósito que ele tem não seria cumprido. Amém? E já finalizando, é justamente isso que Jesus nos ensina. A primeira milha revela aquilo que nós somos obrigados a fazer, mas é na segunda milha que nós revelamos a quem nós pertencemos. É na segunda milha que nós revelamos o que nós carregamos dentro de nós. É na segunda milha que nós revelamos o caráter de Cristo em nós. E eu te convido a ficar de pé nessa hora. Eu ia até falar com o Paulo Henrique, mas eu esqueci de falar com ele antes. Teve uma música que... eu não sei se vai dar para pegar, mas... Mas está de boa, a gente vai aqui. Tem uma canção, o nome da canção é Era a Mão de Deus. Eu vou tentar cantar aqui no encerramento dessa mensagem, porque caminhar a segunda milha não é algo que eu faço muito bem, mas o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a caminharmos mais um pouco. E quando nós tropeçamos, é Ele que nos ergue, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta, é Ele que nos facilita nessa caminhada. E tem uma canção que fala Era a Mão de Deus, e ela declara assim nos seus versos. Vou tentar cantar, tá, gente? Me perdoa. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio para desistir, e quando falta isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Querido, sempre será a mão de Deus. Não é porque a gente é muito bom que a gente vai andar a segunda milha, não. Porque tudo isso que nós falamos aqui, e até aquilo que eu falei sobre o que eu caminhei um pouquinho em relação ao trabalho, não é porque eu sou muito bonzinho, não. Porque o Espírito Santo nos impulsiona, nos encoraja, nos constrange a caminharmos um pouquinho além. E eu te convido a fazer esse voto com o Senhor, declarar: Pai, eu vou caminhar a segunda milha. Pai, eu quero ir além da primeira milha, eu quero ir além da minha obrigação, eu quero ir além daquilo que é imposto sobre mim, mas eu quero caminhar em amor, em generosidade, em gratidão contigo. Eu te convido a fechar o olho, feche os seus olhos e faça essa oração. Amém?
Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo que habita em nós, Ele possa nos auxiliar a caminharmos a segunda milha. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos impulsione a irmos mais além daquilo que é imposto sobre nós, mas que nós possamos derramar o nosso coração, a nossa gratidão a Ti, a nossa generosidade, sabendo que é a Tua boa e poderosa mão que nos sustenta, sabendo que é a Tua boa e poderosa mão que nos carrega, mesmo quando nós caímos. Pai, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, porque a segunda milha marca não só aquilo que eu faço, mas marca muito mais além e diz e revela quem Tu és em minha vida, diz a quem eu pertenço, aponta a minha filiação como filho de Deus, e por essa razão eu Te sou grato, por essa razão eu dou a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida a Ti, em gratidão para o louvor e glória do Teu nome. Assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Aleluia.